Ela estava ali, ao lado do maior ídolo da música brasileira, mas sentia-se invisível, presa em silêncio por anos, enquanto cada gesto dele parecia controlar não só seu coração, mas sua vida inteira. Segredos guardados a 7 chaves, romances que ninguém sabia e decisões que moldaram destinos permaneceram ocultos, revelando um lado de Chico Buarque que ninguém ousou mostrar. Hoje, por trás da imagem de galã romântico e intelectual admirado, surgem as sombras de uma vida íntima intensa, cheia de dramas, silêncios e verdades que chocariam o Brasil. O que realmente acontecia nos bastidores da vida de Chico Buarque? Quais histórias as mulheres de sua vida nunca tiveram coragem de contar e por que mantiveram silêncio por tanto tempo? Fique até o final para descobrir os segredos mais íntimos de um ídolo que encantou milhões, mas cujo lado obscuro mudou para sempre a vida de quem esteve mais perto dele. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super obrigado se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Chico Buarque é muito mais do que a figura pública que a maioria das pessoas conhece. Ele é uma presença constante na história da música brasileira. Um compositor, cantor e dramaturgo que atravessou décadas mantendo sua relevância e influência. Por trás do charme e da voz inconfundível, existe um homem cuja vida privada é marcada por nuances que raramente chegam ao grande público. Um espaço onde suas relações pessoais revelam uma complexidade que desafia a imagem de galã romântico que muitos têm dele. Mulheres que se envolveram com Chico frequentemente descrevem experiências de intensa convivência, mas também de desafios emocionais, onde sentir-se invisível ou silenciada era uma realidade frequente. Ele é conhecido por sua dedicação à arte e ao trabalho intelectual, mas essa intensidade se estendia também aos seus relacionamentos, tornando-o exigente e, por vezes, controlador em situações íntimas. Essa dualidade entre a persona pública e o comportamento privado cria uma tensão contínua, uma narrativa não contada que se reflete nas lembranças e nos sentimentos daqueles que estiveram mais próximos dele. Chico construiu uma carreira baseada em talento, sensibilidade e um olhar crítico sobre a sociedade, mas sua vida pessoal revela que a mesma energia que ele empregava na música e na literatura podia gerar conflitos e desafios emocionais, mostrando um lado mais humano e vulnerável do ídolo. A forma como lidava com os relacionamentos afetivos incluía cuidados, mas também decisões e atitudes que exigiam adaptações por parte de suas parceiras, revelando que a convivência com alguém tão apaixonado pela arte podia ser ao mesmo tempo inspiradora e desgastante. O contraste entre a imagem que o público tinha e a realidade vivida pelas mulheres próximas de Chico evidencia a complexidade de sua personalidade, a necessidade de manter uma aura de perfeição artística enquanto navegava por questões afetivas complicadas, algo que poucas pessoas tiveram a oportunidade de presenciar de perto. Essa vida privada recheada de segredos mostra que o homem por trás das músicas e das letras profundas tem camadas que muitas vezes não se revelam em entrevistas ou aparições públicas, um lado que mistura charme, inteligência e desafios emocionais. Mesmo com toda a fama e reconhecimento, Chico continuava a exercer influência sobre quem estava ao seu redor. Mas essa influência nem sempre era percebida ou compreendida pelos fãs, pois se manifestava de maneiras sutis, nos gestos e nas decisões cotidianas que moldavam sua convivência íntima. É justamente essa combinação de talento excepcional, vida pública admirável e realidade pessoal complexa que torna a história de Chico Buarque fascinante e cheia de nuances, permitindo que o público continue a se encantar por sua obra sem nunca conhecer completamente a pessoa que existe por trás dela.
Sua capacidade de transformar experiências e emoções em música, teatro e poesia revela um artista completo, mas também evidencia que as relações humanas, por mais próximas que sejam, podem ser carregadas de desafios e segredos que permanecem guardados, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo admirável e cheia de mistérios. A trajetória de Chico Buarque demonstra que o talento e a genialidade artística não afastam as dificuldades pessoais, e que a imagem de homem idealista e romântico que a mídia e os fãs cultivam esconde camadas profundas de complexidade emocional e relações íntimas que nem sempre seguem o mesmo padrão de harmonia e reconhecimento que sua carreira pública sugere. A combinação de sensibilidade artística, inteligência e intensidade emocional faz dele um ícone respeitado, mas também um homem cujas decisões e comportamentos nos bastidores revelam dilemas, escolhas e aspectos da personalidade que permanecem desconhecidos para a maioria, mostrando que ser uma lenda da cultura brasileira envolve não apenas conquistas, mas também desafios e segredos pessoais que definem quem ele é de verdade. Cada canção, cada apresentação e cada obra de Chico Buarque carregam fragmentos dessa vida intensa e cheia de contrastes, tornando evidente que o ídolo que encanta multidões também viveu e ainda vive experiências humanas complexas, cheias de emoções, expectativas e conflitos que moldam tanto sua arte quanto sua história pessoal. Entre os relacionamentos de Chico Buarque, muitos envolveram mulheres ligadas à elite cultural e artística do Brasil, pessoas que circulavam em ambientes de grande visibilidade e prestígio. Mas, ao mesmo tempo, ele manteve romances discretos que permaneceram desconhecidos do público, criando um universo pessoal cheio de nuances e experiências que raramente se tornaram públicas. Testemunhos de algumas ex-parceiras revelam que Chico possuía um carisma capaz de conquistar facilmente, mas ao mesmo tempo podia se mostrar emocionalmente distante, mantendo certa reserva e até mesmo adotando atitudes que algumas interpretavam como manipuladoras, exigindo delas adaptações e cuidados constantes. Muitas dessas mulheres optaram por não expor detalhes de seus relacionamentos, seja por respeito à própria privacidade, seja por receio das repercussões que poderiam surgir diante de um público apaixonado e midiático, consciente da influência do compositor em diversos círculos sociais e culturais. Esse silêncio prolongado contribuiu para a manutenção da imagem pública de Chico como um galã romântico, um homem sensível e idealista, enquanto sua vida íntima era marcada por complexidades, desejos não correspondidos e desafios emocionais que poucas pessoas tinham a oportunidade de testemunhar de perto. A convivência com ele exigia sensibilidade, paciência e compreensão, pois seu talento artístico e seu compromisso com a música e a literatura ocupavam grande parte de sua atenção e energia, muitas vezes deixando pouco espaço para a expressão das necessidades e expectativas das mulheres ao seu redor. O equilíbrio entre o que ele mostrava ao público e o que vivia em seu cotidiano era delicado, e suas parceiras precisavam navegar em um terreno onde o respeito e a admiração se misturavam com sentimentos de frustração e isolamento emocional. Apesar da fama e da posição de destaque, Chico nunca deixou de ser um homem complexo, com intensas contradições, capaz de gerar encanto e fascínio, mas também momentos de tensão e afastamento afetivo, revelando que a convivência com um ídolo cultural exigia mais do que simples encantamento ou admiração. O fato de muitas dessas experiências permanecerem desconhecidas
contribui para a aura de mistério que envolve sua trajetória pessoal, enquanto sua imagem pública continua a inspirar respeito, admiração e fascínio, criando um contraste profundo entre a percepção de quem observa e a realidade vivida por aqueles que estiveram mais próximos. Cada relacionamento trazia lições, desafios e momentos de intensidade emocional que ajudaram a moldar não apenas sua vida pessoal, mas também influenciaram sua produção artística, refletindo sentimentos, conflitos e experiências que muitas vezes se transformaram em canções, letras e narrativas profundas. O impacto dessas relações sobre sua vida e sobre as mulheres envolvidas é duradouro, mesmo que silencioso, mostrando que a presença de Chico Buarque na vida de alguém era ao mesmo tempo inspiradora e exigente, capaz de gerar memórias intensas, paixões profundas e também dores discretas, preservadas no tempo pelo respeito ao silêncio, à privacidade e à complexidade de cada história que nunca se tornou pública. A convivência com um artista desse calibre exigia entendimento e flexibilidade, pois seu mundo criativo era vasto e demandante, e suas decisões, comportamentos e maneiras de lidar com afetos podiam surpreender, frustrar ou até mesmo confundir aqueles que compartilhavam seu dia a dia, mostrando que por trás da imagem impecável e do charme inegável havia uma vida íntima, rica em emoções conflitantes, experiências intensas e segredos que permaneceram guardados. A capacidade de Chico de manter relacionamentos tão variados e, simultaneamente, preservar sua reputação ilibada perante o público é um reflexo de sua inteligência emocional, de seu talento para equilibrar a exposição e a reserva, mas também revela os desafios de lidar com emoções humanas complexas, tanto dele quanto de quem se aproximava. A fama de Chico Buarque trouxe consigo um glamour inegável, elevando-o ao status de ícone da música brasileira, admirado por sua inteligência, talento e capacidade de encantar plateias. Mas, ao mesmo tempo, essa visibilidade intensa gerou um isolamento que poucas pessoas conseguem compreender completamente. Pois estar próximo de um artista desse calibre exigia lidar com expectativas, olhares atentos e uma pressão constante para manter a imagem impecável que ele projetava. As mulheres que se relacionaram com Chico frequentemente sentiam-se obrigadas a sustentar aparências diante de um público curioso e crítico, adaptando-se a normas não escritas sobre comportamento, elegância e discrição, enquanto seus próprios sentimentos e necessidades, muitas vezes, eram ignorados ou colocados em segundo plano, criando uma tensão silenciosa que moldava a convivência diária. Essa dinâmica fazia com que cada encontro, cada gesto de afeto ou atenção, carregasse uma carga emocional intensa e mesmo momentos de proximidade eram permeados por uma sensação de cautela e vigilância, pois qualquer deslize poderia comprometer a reputação cuidadosamente construída. O isolamento que surgia da fama não se restringia apenas ao público externo, mas também afetava o ambiente íntimo, tornando difícil para suas parceiras expressarem livremente desejos, frustrações ou inseguranças, já que a sombra de sua carreira brilhante pairava sobre cada decisão e cada conversa. A fachada de perfeição que Chico mantinha, fruto de anos de trabalho, disciplina e exigência artística, funcionava como um escudo que protegia sua imagem pública, mas, ao mesmo tempo, escondia as complexidades e conflitos que surgiam em seu cotidiano pessoal, revelando que a vida de um ídolo está longe de ser simples ou descomplicada. Viver ao lado dele significava conviver com intensas pressões emocionais, adaptações constantes e a necessidade de compreender nuances sutis de comportamento, gestos e reações, pois Chico tinha uma forma de interagir que misturava charme, sensibilidade e uma exigência silenciosa de alinhamento com seu mundo artístico e pessoal.
Esse equilíbrio delicado entre brilho e sombra, glamour e isolamento, prazer e sacrifício emocional, criava um ambiente em que as relações humanas eram testadas diariamente, exigindo paciência, compreensão e, em muitos casos, silêncio, pois revelar frustrações ou descontentamentos poderia gerar consequências inesperadas e prejudicar o convívio. As histórias dessas mulheres mostram que a grandeza artística do compositor, embora admirável e inspiradora, muitas vezes veio acompanhada de experiências afetivas complexas, onde o impacto da fama se misturava com sentimentos de exclusão, incompreensão e necessidade de adaptação constante. A intensidade da vida cultural, social e profissional de Chico Buarque, aliada ao cuidado em preservar sua imagem pública, produzia uma realidade em que a convivência íntima era marcada por altos e baixos, momentos de ternura e instantes de frustração silenciosa, criando lembranças que permanecem guardadas no tempo e que raramente se tornam públicas. Essa combinação de reconhecimento, prestígio e isolamento emocional evidencia que o caminho do artista é pavimentado por desafios que vão além do palco e das canções, refletindo na vida daqueles que estão ao seu redor e que precisam lidar com a complexidade de amar alguém cuja carreira e aura pública ocupam grande parte de seu espaço e atenção. O resultado é um mosaico de experiências afetivas que alterna momentos de encanto e inspiração com sentimentos de frustração e adaptação, mostrando que, apesar do glamour, a intimidade ao lado de Chico Buarque exigia resiliência, sensibilidade e compreensão das camadas profundas de sua personalidade. Cada relação, cada diálogo e cada experiência compartilhada era permeada por essa tensão entre o brilho público e os desafios privados, criando uma narrativa rica e multifacetada que revela que a fama, embora desejada e admirada, traz consigo responsabilidades, pressões e impactos emocionais que poucos imaginam, deixando marcas profundas na vida daqueles que se aproximam do ídolo e moldando de maneira indelével a memória de relações que foram intensas, delicadas e complexas. A vida de quem esteve perto dele é um testemunho da dualidade entre admiração e desafio, encanto e dificuldade, mostrando que a grandeza artística e o reconhecimento social muitas vezes caminham lado a lado com experiências afetivas cheias de obstáculos, expectativas e exigências emocionais que refletem a complexidade de se relacionar com alguém cuja vida pública é tão luminosa quanto seu universo íntimo é complexo. Além do charme e da presença marcante que Chico Buarque exercia em seus relacionamentos, sua atuação em questões financeiras era um aspecto que poucos conheciam, mas que tinha grande impacto sobre a vida das mulheres próximas a ele. Em muitos casos, ele influenciava decisões pessoais que iam além do cotidiano, envolvendo escolhas sobre investimentos, projetos e compromissos. E sua visão sobre como administrar recursos muitas vezes direcionava caminhos que suas parceiras teriam seguido de maneira diferente. Contratos e acordos discretos relacionados a direitos musicais, participação em rendas de shows ou divisão de bens eram elaborados de forma reservada, mantendo uma camada de sigilo que preservava sua imagem pública e a privacidade de sua carreira, mas que ao mesmo tempo podia gerar sentimentos de desvalorização ou frustração entre aquelas que compartilhavam sua vida. Esse controle financeiro e a maneira como ele conduzia essas questões revelam um lado de Chico em que o poder e a intimidade se entrelaçam, mostrando que o relacionamento com um artista do seu calibre não se restringia ao afeto e à convivência emocional, mas incluía também negociações silenciosas, decisões estratégicas e uma expectativa implícita de alinhamento com seus interesses e prioridades.
Para algumas mulheres, essa dinâmica significava precisar equilibrar sentimentos pessoais com compromissos financeiros e culturais, lidar com situações em que seus próprios desejos eram secundarizados e aceitar limites que nem sempre eram discutidos abertamente. Ao mesmo tempo, esse comportamento refletia a forma cuidadosa e calculada com que Chico administrava tanto sua carreira quanto sua vida privada, procurando manter ordem e segurança, mas gerando efeitos silenciosos sobre quem estava ao seu lado. A complexidade dessas relações evidencia que a intimidade com ele envolvia uma combinação de afeto, compreensão e adaptação constante, pois o ambiente emocional era permeado por decisões que mesclavam cuidado, controle e responsabilidade, criando memórias intensas que nem sempre eram compartilhadas publicamente. Os efeitos desse controle financeiro e da gestão de bens e contratos sobre as mulheres com quem convivia podem ser observados nas escolhas que precisaram fazer para conciliar liberdade pessoal e relacionamento, nas adaptações que foram exigidas e nas situações de silêncio ou contenção que surgiam diante de decisões que pareciam irreversíveis. Essa dimensão pouco conhecida da vida de Chico Buarque revela a complexidade de se relacionar com alguém cuja personalidade e talentos eram imensos e cuja influência ia muito além do palco, penetrando na vida cotidiana de forma sutil, mas impactante. O equilíbrio entre afeto, independência e alinhamento às expectativas do compositor exigia maturidade, paciência e sensibilidade, pois cada ação, cada decisão ou acordo financeiro podia afetar diretamente a convivência e a percepção de valor dentro do relacionamento. Ao mesmo tempo, essa postura demonstrava a atenção que Chico dedicava à organização de sua carreira e patrimônio, procurando proteger sua obra e garantir continuidade, mas ao custo de gerar impactos emocionais discretos nas pessoas próximas. A interação entre poder, controle e intimidade em seus relacionamentos mostra que sua vida afetiva não era apenas uma sequência de histórias de amor, mas um espaço complexo de negociação, adaptação e administração de expectativas, em que cada parceira precisava navegar entre sentimentos, respeito e limites impostos, mesmo quando não explicitamente discutidos. O lado financeiro e estratégico da convivência com Chico Buarque evidencia que suas relações não se limitavam à esfera emocional, mas envolviam também responsabilidades, decisões e alinhamentos que impactavam profundamente a vida cotidiana de quem estava ao seu redor, criando memórias que muitas vezes permaneceram guardadas, silenciosas e pouco conhecidas do grande público. Essa dimensão da sua personalidade mostra como um artista de seu porte exerce influência abrangente sobre o mundo que o cerca, exigindo atenção e cuidado em múltiplos níveis, e revelando que a intimidade com ele é marcada por uma mistura de afeto, admiração, complexidade emocional e, ao mesmo tempo, decisões e atitudes que deixam marcas duradouras, evidenciando que o convívio com Chico Buarque é intenso, multifacetado e cheio de nuances que ultrapassam o que se vê na superfície de sua carreira artística e fama. Muitos dos maiores sucessos de Chico Buarque nasceram de experiências pessoais profundas e de relacionamentos que marcaram sua vida, transformando emoções vividas em canções que emocionam gerações. Mas a história por trás dessas músicas raramente inclui a perspectiva das mulheres que estiveram envolvidas com ele. Algumas dessas mulheres reconhecem que foram fontes de inspiração para letras que se tornaram ícones da música brasileira,
porém, sem receber crédito ou reconhecimento, permanecendo na sombra de um artista cuja voz ecoava mensagens de amor, sensibilidade e justiça, criando um contraste marcante entre a fama pública de Chico e a realidade íntima de quem esteve próximo. Esse paradoxo entre a imagem de compositor sensível e a vida pessoal, muitas vezes tumultuada, revela que a arte pode se nutrir de experiências dolorosas e complexas, carregadas de sentimentos e conflitos que permanecem escondidos, conhecendo apenas quem esteve presente nos bastidores da vida do artista. A intensidade emocional dessas relações impactava diretamente as mulheres, que viam seus afetos transformados em obras que o mundo celebrava, mas que não necessariamente refletiam suas vivências completas ou lhes conferiam reconhecimento, deixando uma sensação de apagamento e silêncio sobre sua contribuição indireta para a criação artística. A convivência com um compositor tão dedicado à sua arte exigia compreensão e adaptação, pois as emoções que motivavam suas canções muitas vezes surgiam de momentos de tensão, desafios pessoais ou dilemas afetivos que não eram discutidos abertamente, mantendo uma linha tênue entre a inspiração artística e o impacto emocional sobre quem estava ao seu lado. A transformação de experiências íntimas em música, apesar de gerar obras-primas admiradas e duradouras, levava a um desequilíbrio sutil, onde a criatividade e o talento se sobrepunham à valorização das histórias e sentimentos daqueles que inspiraram essas composições, criando um universo afetivo delicado e complexo, marcado por intensidade, silêncio e contribuições invisíveis. Esse contraste constante entre a percepção pública de Chico Buarque como ícone de sensibilidade e a realidade privada, repleta de relações delicadas, escolhas difíceis e impactos emocionais não reconhecidos, mostra como a genialidade artística pode coexistir com desafios afetivos significativos, evidenciando que o processo criativo nem sempre é harmônico ou transparente, e que por trás de cada canção há experiências humanas profundas que permanecem muitas vezes inéditas para o público. A arte de Chico, rica em lirismo e emoção, carrega fragmentos de vidas alheias que ajudaram a moldar seu universo musical, mas que permanecem parcialmente ocultos, lembrando que o encanto de suas melodias e letras está intrinsecamente ligado a histórias humanas que, embora invisíveis, foram essenciais para o nascimento dessas obras. Ao mesmo tempo, essa relação entre inspiração e realidade pessoal revela a complexidade de equilibrar talento, fama e afetos, mostrando que a trajetória de Chico Buarque é feita de uma interseção delicada entre criatividade, experiências pessoais e impactos emocionais discretos, formando um panorama artístico e humano que é tão fascinante quanto paradoxal. Lembrando que o artista que encanta multidões também viveu e ainda vive experiências emocionais complexas, intensas e nem sempre visíveis. Cada canção, cada verso e cada melodia carregam camadas de sentimentos não compartilhados, refletindo a profundidade de uma vida privada rica em experiências, desafios e relações que inspiraram obras inesquecíveis, mas que permaneceram discretas, preservando segredos, dores e memórias que não alcançam o conhecimento público, demonstrando que a arte muitas vezes floresce a partir de experiências que permanecem guardadas, invisíveis e profundamente pessoais, e que essas histórias não contadas completam a compreensão de Chico Buarque como homem e como artista. Apesar de décadas de uma carreira brilhante e consolidada, muitos aspectos da vida de Chico Buarque permaneceram envoltos em segredos que o público nunca conheceu, e mesmo aqueles que tiveram proximidade com ele mantiveram relatos que raramente se tornaram públicos, preservando mistérios e nuances que compõem a dimensão mais íntima de sua personalidade.
As mulheres que ousaram compartilhar suas experiências frequentemente enfrentaram críticas, julgamentos ou foram desacreditadas, como se a verdade de suas vivências não pudesse coexistir com a imagem quase intocável do compositor. E esse silêncio imposto reforça o caráter dual da figura de Chico, ao mesmo tempo amado e incompreendido, admirado e cercado de incertezas. O mito do Chico romântico e íntegro permanece vivo na memória coletiva, alimentado por décadas de conquistas, letras sensíveis e uma presença que transcende gerações. Mas os relatos de quem esteve próximo revelam um panorama mais complexo, onde momentos de carinho e encanto coexistem com experiências de frustração, silêncio e adaptação diante de atitudes intensas ou inesperadas. Essa dualidade entre a figura pública e a vida privada cria uma aura de fascínio e mistério, despertando curiosidade, controvérsia e discussões sobre a verdadeira dimensão do homem por trás do ídolo, lembrando que fama, talento e genialidade muitas vezes caminham lado a lado com dilemas pessoais, decisões delicadas e impactos emocionais discretos. O legado de Chico Buarque, portanto, não se restringe às canções, aos shows e aos prêmios, mas também se manifesta nas histórias não contadas, nas experiências vividas em silêncio e nas memórias daqueles que presenciaram sua intensidade e complexidade, deixando marcas duradouras na vida pessoal e na cultura brasileira. Essa realidade menos conhecida demonstra que o ídolo é um ser humano multifacetado, capaz de inspirar amor, respeito e admiração, mas também de gerar desafios, reflexões e questionamentos sobre a convivência com alguém cuja vida, por mais pública que seja, mantém camadas de mistério e profundidade que apenas poucos tiveram a oportunidade de acessar. Lembrando que por trás da arte e do talento sempre existe uma dimensão íntima, rica, complexa e muitas vezes invisível. Por trás dos aplausos e da fama existem segredos que poucos tiveram coragem de revelar. E talvez, se você acredita que conhece alguém apenas pelo que vê, esteja enganado. Se achou essa história impressionante, no próximo vídeo vamos mostrar outro lado oculto de um ídolo da música brasileira, com verdades que ninguém jamais contou.